No dia 26 de outubro de 2023, nós colocamos no ar, né, um programa cujo tema era a vida depois da morte, a vida após a morte. E para falar sobre esse assunto, eu convidei um consultor de serviços póstumos, um dos melhores do Brasil, Magnus Mello, um cara novo, consultor nesse assunto, empresário, que sabe tudo desse negócio, sabe tudo. E aí, ele, durante o podcast, ele deu dicas importantíssimas sobre o que fazer, como se comportar, mostrou os problemas, né, que as famílias vão passar por isso. Todo mundo vai passar por isso. Agora, uma coisa que ficou assim na minha cabeça daquele momento, uma coisa muito interessante é o seguinte, se você quer ter alguém torcendo para você continuar vivendo, contrata um seguro póstumo, sabe, esse seguro póstumo mesmo, essa coisa de você estar protegido lá, se alguém da família falecer, você vai ter direito a toda aquela coisa lá que você precisa para um sepultamento, para fazer uma cremação, sei lá o quê. Então, contratando um seguro, você vai ter gente torcendo para você continuar vivendo, porque se você morrer, vai dar despesa. Okay? Enfim, né? Brincadeiras à parte, o Magnus foi muito importante, porque o programa bombou. Foi muito importante para muitas pessoas que normalmente não sabiam o que fazer, ou não estavam preparadas para isso, ou sei lá o quê. E o programa com certeza vai minimizar e continua minimizando os problemas que as pessoas enfrentam neste momento. E esses problemas vão existir sim, não tem para onde correr, né? A gente selecionou uma parte que eu considerei muito importante e aí a gente vai rever então esses momentos do tema que eu discuti aqui com o Magnus Mello, volto a repetir, um dos melhores consultores desse assunto do Brasil, empresário, cara novo, arrojado, né? E vale a pena rever então os momentos daquele podcast postado lá no dia 26 de outubro, por nós aí nas redes sociais, ok? Bora pro vídeo. Os estudos mostram, e aí varia um pouco, né, Léo? Porque é o seguinte, o impacto é maior no que eu amo mais. Então, quanto maior é o meu amor por quem parte, mais eu sou vítima. Impactado imediatamente, mais a minha capacidade cognitiva desaparece e mais tempo eu demoro para me recuperar. Isso tem estudos de psicologia que são especialistas em luto que conseguem chegar que para você se recuperar de um luto de parentes de primeiro grau varia de 1 ano a 7 anos. Então, ou seja... Cara, tudo isso. Às vezes você vai ver uma esposa que perdeu o marido ou um pai que perdeu uma filha demorando 7 anos para fazer as pazes consigo mesmo, para aceitar aquilo na última instância. Porque todas as cobranças virão, né? É engraçado isso, né? Eu não precisava ter feito aquilo. Aquele dia eu falei isso, não precisava. Aquele dia eu deixei de fazer isso. Eu disse não tal dia que eu poderia ter dito sim. Quer dizer, é uma canseira bruta. É uma ressignificação. A gente tem que reconstruir tanta coisa dentro da gente. É por isso que falar da morte, né? Por isso que isso deveria ser uma coisa muito mais natural do que é, pra gente não ter todos esses pepinos para depois, entendeu? Mas enfim. Bom, ainda nesse mesmo raciocínio, que eu tenho certeza que as pessoas devem estar... Tá, mas espera aí. Você falou... no plano funerário e tal, que pode ser de 30 a 100 reais e tal, mas o que o plano cobre? O basicão e o mais básico e o melhor? O que ele cobre exatamente? Tá. Aí eu vou fazer uma separação, porque existe a lei dos planos funerários, que ela foi criada em 2016, e ela obrigou algumas empresas a se adequarem de um outro formato mais fechado na área de serviços póstumos, enquanto antes dessa lei, os planos funerários eles chegavam a parecer planos de saúde. Oferecia dentista, clínica, desconto em exame médico e tal. Isso ainda existe. Mas eu vou falar assim, você pode até procurar isso como bônus, mas eu acho que ninguém deve procurar uma empresa funerária e fazer um plano funerário com esse objetivo de ganhar descontos em vida, porque isso é um barato que vai sair caro, tá? Independente, ela pode ter, mas o que você tem que avaliar na contratação? O que ela vai te entregar como serviço póstumo. E daí, basicamente, você vai olhar o quê? Primeiro, é a urna, que é o produto mais caro do serviço póstumo. Tá? Eu tenho, por exemplo, a gente encontra urnas de R$800 até R$30 mil para vender em Goiânia.
Uma urna de 30 mil reais? De 30 mil reais. Tem alguma tecnologia, alguma coisa? Algumas até tem, mas tudo tem a ver com a composição, o carinho, o acabamento. Por exemplo, nós estamos falando de urnas feitas de madeira de lei, com acabamento em cetim, com trabalho à mão, com ferragem italiana, que vem de um artesão da Florença, então assim, da Toscana, perdão. Então você vem evoluindo o serviço pós, e daí você fala assim, por quê? Por que tem isso? Porque tem gente que acha que o familiar dele merece. Não é uma questão... não dá para questionar, né? Não dá para questionar, porque, tipo assim, cara, essa pessoa representava isso para essa pessoa. Algumas pessoas. E eu até brinco, sabe, Léo? Às vezes a gente vai voltar lá no negócio, mas para valorizar, eu já acompanhei serviços funerários que a pessoa chegou, botou a chave de uma Dodge Ram na mesa, botou um iPhone 14 em cima da mesa, e tudo e você vê que a pessoa nunca trabalhou na vida, tudo veio do pai, e quando o pai faleceu, ele falou, gastou R$1.500 com o serviço funerário do pai. Eu não sei. Se tiver alguma chance de voltar e puxar o pé e dar um sarrafo, o velho devia voltar, sabe? Porque eu acho desrespeitoso. Você ter... porque ainda mais quando você tem, né, cara, e poderia fazer... Eu falo, tá, mas peraí, cara... Não precisa comprar o de 30 mil. Não é... Mas você faz assim, um velório um raciocínio, vou dizer um raciocínio simples, assim, cara. Os amigos dele vão estar lá. As pessoas vão estar lá. Cara, eu queria que meu pai fosse visto da melhor maneira possível, sabe? Isso. Literalmente entendeu? É isso. Agora, pô, você não, enterra esse velho logo, já foi. Cara, que doideira, cara. Se fosse um desejo do pai, olha, eu não quero que você gaste nada comigo. Me bota num saco preto, me joga no canto da estrada. Ainda assim a gente não poderia pela legislação. Mas aí seria uma outra coisa, a pessoa estaria resolvida com ela. Mas eu duvido que seja o caso. Tá? Assim como eu vi isso inúmeras vezes. E a gente tem que sempre que pedir para essa pessoa refletir. Se fosse ao contrário, se fosse você que tivesse falecido, seu pai que tivesse vindo, seria isso que ele ia comprar para você? Com certeza não. Não. Então, são coisas que o serviço funerário qualificado, ele vai poder ajudar as pessoas a tomarem boas decisões para que eles não sejam questionados. Porque depois vai vir o irmão, o tio dele, o primo dele, falar, mas, pô, seu pai não merecia coisa melhor? O que aconteceu? Vocês estão precisando de dinheiro? Não. Mas isso aqui eu vi o serviço público da minha cidade lá ser melhor que isso. Então você vai ser confrontado e depois não tem como refazer, sabe, Léo? Claro. Não tem, não, peraí, cancela, volta, amanhã vocês voltam, eu vou levar para funerária de novo, nós vamos recomeçar. Não dá. Então, são 24 horas que tudo tem que ser muito pensado. E aí o que você falou, o cara está com emocional abalado. Então, voltando lá ao plano funerário, então ele já vai te garantir a urna que você previamente escolheu, que ela está definida no plano, o local de velório, que provavelmente vai ter uma capela velatória, vai permitir que você faça em algum lugar, que você banque a despesa, ou na sua casa, ou numa igreja, ou em algum lugar, provavelmente isso vai estar incluso. Leva-se toda a paramentação, todos os equipamentos, toda a decoração, vai estar incluso as flores artificiais ou naturais, coroa de flor, decoração em flor, vai estar incluído toda a paramentação, as ferragens que se usa para apoiar a urna, às vezes mesas para levar, cadeiras, transporte, lanche, o deslocamento, porque às vezes a pessoa vai ser sepultada em outro lugar ou ela morreu em outro lugar, a gente tem que buscar ela. Existe hoje a gente chama de somatoconservação, que são várias técnicas de conservação do corpo de quem faleceu, que elas são desde a formolização, que é aplicar formol na pessoa para retardar o início da decomposição, passando pelo embalsamamento, que foi muito conhecido, que é aquela incisão em Y, que você faz o preenchimento da pessoa, prepara, retira as vísceras, e aí também diminui, atrasa a decomposição. E hoje nós temos um processo chamado tanatopraxia, que daí ele... Tanatopraxia. Ele é um procedimento que foi criado por um médico, ele já tem muito tempo, ele troca a maior parte dos fluidos, principalmente do sangue da pessoa que faleceu, substitui por um outro tipo de fluido, que é um fluido seco, como se fosse aquele para lavagem a seco, então ele não tem água na composição, e esse fluido, então a gente remove a umidade do corpo, mas inclusive ele acrescenta muita humanização, porque como a gente preenche
com outro fluido, perdão, gente, ele vai acabar aumentando a pressão nos capilares. E o que isso faz? Falando em bom português, quando a pessoa falece, o corpo vai criando aquela cara decrépita, né? Ele vai ficando com que a gente chama de cara de morto, de falecido. Então, conforme a gente vai envelhecendo, a morte vai entrando, os capilares vão perdendo pressão, a gente não bombeia tanto, eles vão se fechando e a gente vai ficando com a cara murcha. Como o profissional ele vai fazer essa reinserção de fluidos, ele faz até massagem na bochecha, tudo para que ele irrigue e ele abra os capilares. Então você vai ter uma pessoa no velório com aparência de quem está dormindo. Entendi. E isso cria a possibilidade de você ter uma criança, de uma pessoa, você ter aquela visão da pessoa que faleceu, que vai ajudar você a passar pelo luto muito melhor. Tá? Então a tanatopraxia ele é um agente. A função dela é diminuir a velocidade da decomposição, né? Ela vai sanitizar o corpo, porque ela para de transmitir doença. A pessoa que passa pela tanatopraxia, ela não é mais um vetor de nada. Ela podia ter tuberculose, hepatite, AIDS, ela não vai mais transmitir nada disso no velório. E você vai ter uma pessoa com um semblante agradável, para você passar horas e horas se despedindo, conversando, segurando na mãozinha, com toda a segurança do mundo. Isso pode estar incluso no seu plano, é importante verificar, tá? E daí você tem as quilometragens, daí alguns vão incluir transporte aéreo, cobertura nacional, outros não, tudo isso. Se a funerária também tiver um cemitério no mesmo grupo, ou um crematório... Como é o caso da Fama... A Fama tem o cemitério e você, por exemplo, aqui em Goiânia, você também tem o Jardim o Vale do Cerrado, né, que tem cemitério crematório, tá? Então você pode ir lá verificar se eles têm esse produto já com essa outra etapa. Mas normalmente a família tem jazigo. É normal, principalmente uma família que está estabelecida no município há algum tempo. Engraçado que tem o jazigo, mas não quer falar de morte, né? É engraçado isso, né? As pessoas estão lá aquele negócio a vida inteira e tal, não sei o que, mas ninguém quer falar. E é tão engraçado que aqui em Goiânia eu já presenciei casos que quando a família veio nos contratar na Fama para fazer o serviço como se fosse a gente chama de particular, ou seja, a pessoa não teria o plano, quando a gente joga o nome no sistema, a pessoa tinha o plano com a gente. E daí eu falo assim, você não sabia? Não, meu pai nunca contou. O cara fez para a família inteira, tá todo mundo protegido e ele não conta. É como se você tivesse um plano de saúde. Sabe porque eu acho que as pessoas entendem, como assim? Tá pensando que eu vou morrer? As pessoas é isso. Eu já tive casos de esposas que voltaram na funerária e mandaram cancelar o plano porque ela não aceita ter um plano funerário. É como se eu botar um cadeado fosse trazer o ladrão. Não, é tipo assim, não, porque se eu tiver um plano eu vou morrer. É mesmo. E se eu te disser que sem plano, com plano... com plano de fazer plano, entendeu? Sem plano de fazer plano. Que eu dou para qualquer um. Sem plano de fazer plano, com plano, entendeu? De qualquer jeito, não adianta, jovem. Pelo menos por enquanto. Como é que eu falo? Olha, você vai fazer o plano, você vai morrer. Engraçado assim, quando alguém fala assim, cara, mas se de repente alguém viesse aí com alguma coisa que pudesse passar a nossa vida sei lá, de 80 para 800. Ok, e no 801 ia acontecer o quê? Não, e a gente pode até tornar a nossa vida saudável. A medicina tem prolongado a nossa vida. Hoje, Léo, hoje o ser humano está previsto que ele tem uma capacidade de longeva de 80 a 100 anos. Né? Tanto que a nossa aposentadoria agora ela já é absurda. Mas por que eu sepulto tantas pessoas? Por que eu faço tantos velórios de pessoas de 18, de 28, de 40 anos? Ou menos. Porque, independente do quanto que a medicina vai evoluir, a gente ainda tem hábitos que não são saudáveis. Doenças genéticas. A gente tem doenças que vêm genética. Você tem as doenças que não são genéticas, que elas são as viroses, alguma coisa que pode criar. Tem as catástrofes. E você ainda tem um acidente de trânsito, você tem uma bala perdida, você sempre vai ter. A gente não vive num mundo seguro. Nunca foi, né? E o único pré-requisito para morrer é estar vivo. E todo mundo que está escutando isso agora cumpre o pré-requisito. Sai de casa, né? Sai de casa, você pode não voltar. Não, o cara tá aqui conversando, fazendo um podcast, ele dá um piripaque nele, acabou, já era. E não tem como a gente saber. De novo, a gente não quer, inclusive eu costumo falar que se tem uma empresa que torce por você, é a funerária. Claro, Porque se você paga o plano,
Você vai continuar pagando, ela vai receber o dinheirinho dela sem ter que te entregar o serviço. O que você acha? Se você não paga, ela torce para você morrer. Porque daí a única forma dela ganhar dinheiro é se você morrer. Então você quer ganhar um torcedor? Oh, cara, boa. Essa eu gostei. Isso é uma boa arma de marketing. Se você quiser um torcedor... Se você quer alguém torcendo para você continuar vivendo, faça um plano funerário. É óbvio, porque você fez, não morreu, lucro total, jovem. Entendeu? Isso é garantido. Você vai ter gente torcendo para você. Aliás, nem seus filhos, nem ninguém torce tanto para você continuar vivo. Aliás, se algum dia, por algum motivo, não sei, né? A gente nunca sabe, né? Se eu for ter montar um negócio desse, eu vou contratar uma equipe, entendeu? É só para ficar rezando pelos meus clientes. Ué. Ó, levar a carteira de cliente lá no padre na missa de domingo. Eu tenho uma equipe lá que reza o tempo todo para os meus clientes não morrerem. Ué, tá certinho, é isso mesmo. É real, não tem ninguém que vai torcer mais para você do que o pessoal da funerária que você pagou pro lado. Mas aí, o cara, então vamos lá, vamos adiantar um pouco, né, assinar nessa questão. Então, já sei, primeira coisa, você deve fazer um plano funerário em vida, para todo mundo. Não espera ninguém morrer não, né? Faz em vida e tal, vai lá, escolhe o que você quer, o que você não quer. E pode fazer as contas, vai ficar mais barato. Tá cabeça tranquila e tal. Pode fazer as contas. Ok, o funerário você paga ininterruptamente. Ad eterno. Enquanto você quiser ter a cobertura, é igual plano de saúde. Não chega uma hora que você para, não. Se você parar, perdeu a cobertura. Com a diferença que plano de saúde, conforme você vai ficando mais velho, ele vai ficando mais caro. Isso não acontece planos funerários. No plano funerário. Então e esse preço, segundo o Magnus, que é um consultor top, né? O Magnus é top mesmo, entendeu? Então é o seguinte, segundo ele, isso vai de 30 a 100 reais, mais ou menos, né? Dependendo do serviço. E os de 50 reais costumam ser muito bons, tá? Aí, 50 conto por mês, você já resolveu o problema de uma pessoa, né? De 5 ou 6. É mesmo? Mas você inclui um grupo de pessoas nesse valor? Contrato. Não é 50 reais por vida, é 50 reais por uma família. Então presta bem atenção. Se você for pensar, não dá 10 reais para cada um. Então presta bem atenção. 50 reais você protege a sua família, você protege todos os que vão viver, os que vão continuar vivendo. Porque realmente é uma canseira. E aí, Magos, então, só para a gente ter, assim, para ficar muito claro, a pessoa faleceu, você aciona o plano funerário. E aí, nessa hora, o que acontece? A funerária, ela vai a depender do município, ela vai poder te ajudar com a documentação ou não. Goiânia, a funerária não pode te ajudar com a documentação, mas ela pode te passar o passo a passo para você não ficar batendo cabeça. Porque, por exemplo, se for no final de semana, se for de madrugada, tem poucos cartórios que são de plantão e eles revezam. Então você tem que saber qual que é. Então a funerária vai te falar, você vai em tal lugar, você vai fazer isso, você vai pegar tal documento, você não paga nada para ninguém, porque é muito normal alguém te falar, esse documento tem taxa, e eles não têm. Tá? Então, se você pagar algo para alguém, você vai estar sendo enganado, vai estar sendo lesado, e a funerária consegue te proteger disso daí. Então é o melhor produto que existe, porque ela te dá tranquilidade, te economiza valores e te faz não perder tempo e não ser enganado. Então você vai nos lugares certos e retira tudo. Se em algum município, alguém estiver escutando a gente, por exemplo, no interior de São Paulo, e lá a maioria das funerárias pode inclusive pegar seus documentos, ir no cartório, resolver, faz uma procuração ali na hora, de mão, tira uma foto, pega a cópia do documento e sai resolvendo tudo para você. Então em alguns lugares isso é permitido. O que seria muito bom se fosse permitido em todos os lugares. Isso, eu concordo um pouco com a proibição, porque já houve um período em que as funerárias se apropriavam de DPVAT. Eu me lembro disso. Isso prejudica a família. Então eu entendo onde existe a proibição. Ou seja, isso já era picaretagem, né? E grande. E eu não vou dizer que não continua existindo, mas, por exemplo, aqui em Goiânia já é muito difícil de acontecer, porque você precisaria de enganar a família o processo inteiro. Né? Você não consegue falar, tem que assinar esse papel para mim, você tem que reconhecer esse papel em cartório. É possível de acontecer? Porque a pessoa está num momento emocional frágil. Então ela poderia, inclusive, transferir todos os bens dele para outra pessoa. Mas a gente não vai entrar nisso aqui agora, porque isso é uma parte para um jurídico, para alguém discutir.